Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura, quem vos fala. Hoje nós teremos uma biologia destravada, a biologia do mestre do magnetismo, Eric Rancher, vulgo Magneto, também conhecido como mestre do magnetismo. A gente vai falar um pouquinho da biologia dele e de todas as implicações biológicas, fazendo de conta que mutantes existem e que nós vamos jogar, né, a mutação do Magneto para o mundo real, como a gente já faz aqui várias vezes. A gente já fez um vídeo sobre a tempestade, eu vou estar deixando no card para vocês, porque tem uma coisa a ver com a outra, vocês vão entender, que tem algumas propriedades ali que são semelhantes. A mutação do Magneto é capaz, né, ele foi alterado, o DNA dele foi alterado desde que nasceu, para que ele fosse capaz de produzir e manifestar campos eletromagnéticos através de seus impulsos cerebrais. O que isso quer dizer? Biologicamente falando, o cérebro humano produz pequenos impulsos eletromagnéticos, né? Pequenos impulsos nervosos que normalmente a gente produz. Eu, você, enfim, qualquer pessoa, qualquer ser vivo. O que acontece é que a mutação do magneto, né, a mutação gene X dele, permite a ele produzir esses campos como campos eletromagnéticos que se manifestam através de seus impulsos cerebrais. Ou seja, o magneto pode gerar, através de seus impulsos cerebrais, de forma normal e comum, pulsos de campo eletromagnético, sentindo o campo eletromagnético da Terra e manipulando o campo eletromagnético da Terra ao seu bel prazer, em impulsos de médio e curto alcance, isso sem esforço, e acessando o longo alcance com algum esforço. Eu vou falar o óbvio aqui, né? Qualquer fã da Marvel sabe disso. Então eu vou falar o óbvio, mas eu vou falar de forma mais rápida porque eu sei que é óbvio. O magneto pode manipular qualquer tipo de metal existente na Terra, qualquer mineral metálico, desde ferro, prata, diamante, ouro, qualquer tipo de metal, qualquer mineral metálico. Não interessa. Ah, é vibrânio, é um metal fictício, mas é metal, pode ser manipulado. Ah, é adamantio, é metal fictício, mas pode ser manipulado. Tanto que ele já manipulou o Wolverine várias vezes. Então, qualquer tipo de metal, seja fictício do mundo da Marvel ou real no nosso mundo, qualquer mineral metálico, se curva à vontade do magneto, fazendo com que ele possa atrair, repelir, retorcer ou manipular da forma que ele quiser. Uma forma simples e meio crua de se imaginar é pensa no magneto como um ímã gigante. Ele consegue magnetizar polos magnéticos, retorcer, ou evitar objetos, por mais pesados que sejam, jogar objetos em algum lugar, ou mesmo distorcer ao máximo, reprimir, jogar para um lado para o outro, atrair para si, repelir para longe. Então pensa nele como uma espécie de ímã eletromagnético gigante. É uma forma mais fácil de você se imaginar. Apesar de a gente imaginar ele como um imã gigante, ser uma forma bem crua, bem simples de imaginar e ser funcional sim, porque ele pode atrair ou repelir qualquer forma de metal, retorcendo ela ou jogando, ele vai muito além disso, né? Porque ele manipula campos eletromagnéticos ao nível terrestre. A Terra tem um campo eletromagnético e o magneto pode sentir e manipular esse campo. Então é muito além de só retorcer ou atrair metal. Ele pode também gerar pulsos eletromagnéticos capazes de oferecer interferência em objetos tecnológicos. Armas de alta tecnologia, aparelhos de detecção, ímãs eletromagnéticos, nada disso funciona perto dele porque ele pode gerar um pulso de interferência de médio ou longo alcance, desligando esses aparelhos com a mera vontade. Só deve imaginar, ele pode desligar esses aparelhos. Além de gerar pulsos eletromagnéticos, ele pode também repelir campos eletromagnéticos em volta dele mesmo, permitindo que ele voe. Aliás, capacidade que a tempestade, Aurora Monroe, também possui. Comparar o magneto a um ímã foi uma forma simples de fazer você entender, mas os polos magnéticos que ele gera são muito maiores do que um ímã. Ele é capaz de levitar e distorcer, repelir, capacidade de voo, como eu já citei. Ele também tem uma capacidade de perturbação em alta tecnologia, como eu já citei. Além disso, ele também pode, através de seu cérebro, né? Porque tudo isso não precisa. Ele não precisa mexer a mão. Ele mexe a mão
pô, ele, né, todo mundo está acostumado a falar mexendo a mão, então provavelmente ele vai mexer as mãos para dar um intuito ali. Mas ele pode fazer isso sem mexer a mão, pode ficar paradinho ali e só manipular com a cabeça mesmo, porque o poder dele, a alteração molecular que ele recebeu, né, por base do GNX, afeta o córtex cerebral. Então, essas ondas magnéticas que ele gera e manipula, vêm do cérebro. Ele não precisa mexer a mão para isso. Ele mexe a mão porque é um costume, gente fala mexendo a mão, gesticulando, mas ele não depende disso. Durante a infância, quando descobriu seus poderes, Eric Rancher era prisioneiro nos campos de Holocausto. Então, ele tem pelo menos 96 anos de idade. Pelo menos. O indivíduo biologicamente tem, no mínimo, 96 anos de idade. Biologicamente falando. Ou seja, ele deveria ter, no mínimo, ali, seus 96, 97 anos de idade para ter a idade que você está vendo na tela quando estava ali nos campos de concentração, né? Só que tem um probleminha. Se você olhar para o Magneto, ele não aparenta ter mais de 50. Ele parou ali na forma de envelhecimento de um homem de 50 a 60 anos. E ele, biologicamente, tem no mínimo 96. Visto que nessa imagem que você está vendo aí, ele tinha pelo menos 12. Então, o corpo dele envelhece muito, mas muito mais devagar. O corpo dele tem um envelhecimento notoriamente mais lento, que também faz parte da sua mutação. Veja bem, seu nível de envelhecimento é notoriamente mais lento comparado a humanos normais, tipo eu e você. Mas se comparado ao Wolverine, ele não é tão assim resistente ao tempo. Mas ele é um dos mutantes mais velhos, com certeza. Né? Ele ali, a Mística também, ele é um dos mutantes mais velhos, com certeza. E além disso, ainda tem outro fator que pouca gente explora, né? Pouca gente explora. O Eric Rancher, vulgo Magneto, tem um domínio do magnetismo e dos campos eletromagnéticos, isso já foi falado. Só que ele tem um potencial muito grande. Por mais que ele já domine a sua mutação e se torne um mutante extremamente poderoso, ele tem um potencial muito maior. E isso foi demonstrado lá na infância dele. Espera que eu vou te explicar. O Magneto é um dos mutantes com maior controle da sua própria mutação. Ele é um dos caras que mais sabe usar o poder dele, por isso ele é tão poderoso. Só que, como qualquer ser humano, ele também reage às emoções. Raiva, tristeza, enfim, ele também reage às emoções. Isso quer dizer que, em estado de raiva, no ápice da sua própria raiva, o seu poder aumenta. Ele é exponencialmente aumentado. Apesar de ser um dos mutantes mais poderosos da Marvel, de ter uma mutação extremamente poderosa e de um controle e um refinamento da própria mutação também muito alto, o mutante Magneto, vulgo Eric Rancher, não é imparável. Nada é imparável. E não é diferente para o Magneto. Porque mesmo ele tendo um controle muito bom e muito refinado sobre seus poderes, o uso excessivo pode esforçar seu cérebro em uma grande capacidade. Porque você tem que lembrar que o corpo do Magneto foi adaptado pela própria mutação dele para receber os poderes, que ele nasceu com eles, e ele tem adaptações que o ser humano não tem. Mas ainda assim, o córtex cerebral dele tem limites. Limites que não são humanos, mas são limites biológicos. Levando em consideração os limites biológicos de um cérebro, mais especificamente do córtex pré-frontal, que é onde o poder mutante do Magneto se manifesta ali no córtex, né, no lobo pareofrontal ali, naquelas conexões e tal, a gente pode ter alguns limites ali. O que acontece? Se ele se esforçar demais, se ele usar muito o seu poder, o seu cérebro passa a não suportar. Mesmo tendo uma certa resistência, porque foi desenvolvido biologicamente para aguentar, se ele usar muito, ele começa a colapsar, começa a sentir cansaço, começa a ter dores de cabeça, pode ter sangramento nasal, pode ter rompimento dos vasos sanguíneos cerebrais, pode ter uma laceração do próprio cérebro e pode evoluir a óbito, porque se ele continuar se esforçando demais, pode acontecer disso também, né? Um exemplo que a gente pode citar é na série Gen V, quando é dito pra gente que o filho do Polaridade se esforçou demais para abrir uma porta e teve vazamento cerebral, né? Ele meio que forçou demais, conseguiu abrir a porta e tal, deu aquela amassada, mas ele se esforçou demais e as conexões neurais dele não suportaram, criaram pequenas fissuras até entrarem em colapso. Isso é biologia. O que a série Gen V citou ali é uma fraqueza biológica do próprio corpo. E por mais
que o Magneto tenha uma adaptabilidade também, pode acontecer com ele. Antes de encerrar o vídeo de hoje, eu queria agradecer vocês, tá? O número da gente está crescendo, o número de visualizações, o número da audiência, o número de comentários, número de pessoas assistindo. Eu queria muito agradecer vocês. Continuem assistindo, continuem comentando, continuem curtindo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam se não forem inscritos. Isso é muito bom. Eu faço esse canal para vocês. Isso é para vocês. A gente compartilha conhecimento da cultura nerd ali e de alguns meios de tecnologia, alguma coisa que eu posso falar. Enfim, eu compartilho com vocês o meio nerd aqui, por isso que a Epic Nerd existe. A Epic Nerd TV é um refúgio para nerds como eu, que eu aproveito os conhecimentos que eu tenho e ainda intero com algumas pesquisas e trago para vocês. Então eu fico muito feliz quando vejo que o número da gente está crescendo. Continuem trazendo mais gente para cá, continuem me dando essa audiência, continuem me dando essa moral e eu agradeço vocês demais por isso. Fiquem com Deus e até amanhã.